sabe o que é a nova classe média? A alta, segundo os dados da SAI, a nova metodologia, de 741 para 1.039. Sacou o drama? Todos esses caras que ficam falando de uma nova classe média não querem participar dela, por uma razão muito óbvia. Baixariam o seu padrão de vida. Bem, esse processo corresponde com algo que eu chamo, aqui no livro, e tenho discutido em muita coisa, é uma digestão moral da pobreza. Como não dá para enfrentar o capitalismo dependente, subdesenvolvido, para ajustar contas com a classe dominante, distribuir a propriedade, a riqueza, o prestígio social, o poder político, como não pode se fazer isso para petistas e tucanos, então tem que fazer uma digestão moral da pobreza. A melhor expressão da digestão moral da pobreza é o programa Bolsa Família, que consome 0,47% do PIB. Ou seja, uma migalha, porra. Quer saber o que é isso? Eu sei que um sujeito que não come precisa do Bolsa Família. Vamos colocar as coisas claras. Um sujeito precisa comer 3 vezes ao dia, acorda de manhã, precisa comer. O Bolsa Família tira ele da morte. É aquilo que existia no capitalismo inglês até 1843, uma lei dos pobres. Não é nenhuma novidade brasileira. Lá nos Estados Unidos, Obama ampliou e 53 milhões de estadunidenses vivem de ajuda federal, de subsídios. Vamos chamar assim o Bolsa Família deles. Então essa elite sem vergonha, branca, eurocêntrica, reacionária e burra, brasileira, asquerosamente elitista, ela acha que o Bolsa Família tem que tirar, porque esses vagabundos não querem trabalhar. Não é. Eu, se estivesse lá, e ele também estivesse lá, entre ganhar 540, 650, 740 e ganhar o Bolsa Família, eu digo, eu fico com o Bolsa Família. É óbvio. O sujeito faz o cálculo. E lança a mão do seguro-desemprego, lança a mão do seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego com o Bolsa Família do outro, nós fizemos a coisa, está quase o que está pagando o salário mínimo. Eu entendo, isso é um cálculo racional. Teria que discutir aqui com mais tempo, com um quadrinho, mostrava isso. E todo mundo aqui ia dizer, eu faria a mesma coisa. Percebe? Se tirar o preconceito contra o pobre da cabeça, num país atravessado pela desigualdade, o Bolsa Família é absolutamente importante, mas não para consumir só 0,47%, nem 0,5% do PIB. Sabe quanto é destinado para a dívida? Não, são os 44% do orçamento, que a gente sabe, mínimo, mas dá aproximadamente entre 8% e 9% do PIB, só para os juros. Sacou? Então tu diz, 8 ou 9% do juros e 0,47% para a massa, isso só serve para salvá-los da morte. Mas esteriliza a ira da classe subalterna que é necessário para fazer política. Porque para fazer política é preciso um pouquinho de ódio de classe. Contra quem? Contra aqueles que dominam o sistema. Os grandes proprietários de terra, os grandes banqueiros, os grandes comerciantes, os grandes industriais. Isso não se faz com amorzinho no coração. Percebe como é que é? Tem que ter, é uma noção clara, ou eles ou nós. Isso é preciso ter claro. Isso tinha de maneira pálida até os anos 80 e 90, depois foi se terminando. A expressão máxima desse cinismo é aquela Lulinha, paz e amor. A expressão máxima dessa conciliação é o Lulinha, paz e amor, que todo mundo achava que era virtuoso, porque era o único jeito de a gente chegar lá, para tentar mudar alguma coisa. Fez aquilo, chegou e não mudou nada. Não mudou as questões estruturais. Percebe? Então, aquele plano assegurava isso. Agora, o plano real tinha 3 premissas, que eu sei que o tempo está comendo aqui. 3 premissas fundamentais. Por que, entre aspas, deu certo o plano real? Bem, a primeira dela é que estava assegurada que o mercado de trabalho não ia mudar. A superexploração da força de trabalho está mantida. Por isso que não pode ter mercado interno. Por isso que quando a massa vai para o consumo, 2, 3 prestações, depois ela tem que puxar o freio de mão, começa a aparecer um número de cheque sem fundo, e o crédito baixa, aí tira a isenção fiscal da linha branca, e começa um conjunto de coisas para o consumo. Mas o consumo é passageiro, não pode ser permanente, como é numa sociedade de massa, como nos Estados Unidos ou na Europa, em que tem que consumir tudo e trocar tudo. Então não consegue fazer isso. Porque o grosso dos trabalhadores, quando eles acessam o consumo, é passageiro e eles comprometem grande parte da renda, que é muito pequena. E o endividamento cobra seu preço. Essa foi a primeira premissa do Plano Real. A segunda premissa é agora, está se vendo de forma clara.
em 1994, começou um mega processo de endividamento do Estado brasileiro. A dívida interna continuou crescendo, depois diminuiu um pouquinho, e agora está na bagatela de 570 bilhões de dólares. E a dívida interna, meus caros, e é isso que nos interessa discutir, era 64 milhões de reais quando o Fernando Henrique assumiu o comando em junho de 94, ele deixou com 720 bilhões de reais, começou com 64 bi, ele deixou 10 vezes mais, 720 bi. O presidente Lula pegou e multiplicou por 2, ficou 1,5 trilhão. E a presidente Dilma foi lá e multiplicou por 2 de novo, e nós estamos com 3 trilhões. Ou vocês acham que isso aí um dia não ia ter que ser pago? Como é que é? O Plano Real está bem, as commodities e não sei o que, está aqui comendo um endividamento estatal gigantesco. A dívida crescendo. A dívida externa em dólar e a dívida interna em reais. E a classe dominante pegando dinheiro lá fora, se endividando, convertendo em reais aqui, Letieri, ganhando uma taxa de juros gigantesca, emprestando para o governo, e o governo pagando aqui numa senhoriagem tremenda, acumulando bilhões e bilhões, sem produzir um alfinete. E esse é o êxito da política do Plano Real, sobre Fernando Henrique e sobre o presidente Lula, e agora sobre o presidente Dilma. Chegou uma hora que disse, bom, agora tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta? Só tem uma forma. Primeiro, o privilégio será mantido. 2, o regime de propriedade é intocável. 3, só resta uma coisa. Ajuste fiscal. O que vamos fazer? Vamos fazer. Vocês acham que vocês vão falar em justiça tributária sobre Joaquim Levy? Nunca. Vocês vão ser tratados como loucos, terão que ser internados, se falarem. Percebe? Esse é o ponto. Então tem que fazer o quê? Corta tudo. As televisões dizem, o noticiário diz, tem que fazer um superávit de 1,2% do PIB para pagar a dívida. Eles já nem escondem mais, de tão naturalizado que está. Esse é o segundo pilar. O Plano Real só foi possível com um mega endividamento estatal. Esse é o segundo ponto, certo? E o terceiro ponto? O terceiro ponto é muito importante. O terceiro ponto é que o Brasil se transformou num país que exporta produtos agrícolas e minerais. Tem uma gigantesca regressão industrial. Aqui, petistas e tucanos estão começando a entrar em acordo também, o sistema petucano está comendo. E já entraram em acordo dos economistas, porque dos economistas é muito mais fácil. Eles têm o mesmo software, então, para gestar, basta reuni-los. Eles já vão identificando os códigos, vão dizendo, rapaz, sabe que eu pensava como você? E o outro que está dizendo, mas, cara, estou pensando igual a vocês. Todo mundo veio programado já para não pensar, para repetir o manualzinho de macroeconomia. O câmbio está muito caro, ou o câmbio tem que desvalorizar. Quando o câmbio desvaloriza, o que eles fazem? Aumenta as exportações um pouquinho, quando o mercado mundial permite. Quando o câmbio está muito apreciado, quer dizer, o dólar está barato, sabe o que eles fazem? Eles compram máquinas e equipamentos lá fora. Então, por exemplo, o Brasil, o país, a burguesia brasileira, os industriais brasileiros, estão comprando máquinas e equipamentos a rodo da China, cresce a 10%, 11%. Vejam o discurso da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos. Eu fui ver lá um dia, eles se encontraram com a presidente Dilma e eles estavam falando, e eles dizendo, tem que fazer o ajuste, tem que fazer isso, etc. Porque o câmbio barato, o dólar barato, permite eles comprar lá fora. Eles compram máquinas e equipamentos, trazem aqui para dentro, demitem, aumentam a produtividade do trabalho e matam a possibilidade de o Brasil avançar na industrialização em máquinas e equipamentos. O que está acontecendo agora? Está muito caro. Então vem aquele cretino do Baixa, com a Mônica, aquela outra economista, e diz o quê? Olha aqui, o custo do Brasil é muito caro, então vamos abrir totalmente o setor industrial, comprando máquinas, equipamentos e reposições chinesas, que tem um custo muito mais barato por um conjunto da China, não é só trabalho escravo. Nem me venha com essa conversa, que isso é conversa fiada. Entendeu? Então o que eles fazem? A burguesia renuncia à industrialização. E o Brasil se torna um exportador de produtos agrícolas e minerais. O Código de Mineração, aprovado pela presidente Dilma em março, antes das eleições, fez uma coisa simples. O setor mineiro paga 4% de imposto. Que tal?
Tá bom? Tá bom para vocês? Eu pago 27 mil. Eu sei, é o mesmo que eu pago. Privilegiado. 4%. E tem setores exportadores que é zero. E tem setores exportadores que é zero. Então, eu quero dizer o seguinte, o que significa isso? Significa que a reforma do Código Mineiro garantiu maiores benesses ainda para a classe dominante. Muito maiores. Para os no momento que devia ser o contrário. Quero concluir com isso. Sabe por quê que a presidente Cristina Kirchner, com todas as limitações daquele governo, é execrada pelo noticiário brasileiro? Porque ela fez uma coisa bem simplesinha. O preço da carne, da soja, está 10. Subiu para 80 no mercado mundial, vai ter uma retenção. 35% vem para o Estado. O que os latifundiários fizeram lá? Pararam o país. O Clarim foi contra ela foi contra o Clarim. Percebe? O que tinha que ser feito aqui? Naquela elevação, Joel, dos preços dos produtos agrícolas minerais, o que o presidente Lula tinha que fazer? Claro que ele não vai fazer, não é porque ele foi desavisado, porque ele tem um compromisso com os caras, diz assim, escuta, subiu, vai ser uma escala móvel, subiu a renda diferencial, Marx, hein, mundial, o que nós vamos fazer? Opa, está crescendo os preços, uma parte vem para o Estado. Eles vão ganhar mais do que ganhavam e o Estado vai aumentar. Aí o que fizeram? Não, naquele período começaram, depois daquele período e naquele período, um conjunto de isenções fiscais. Aí piora a saúde da política fiscal violentamente, dá todo subsídios, isenções fiscais, etc. E depois o que descobrem? Vem um pessoal interessante, amigo da Receita Federal, e diz, tem um rombo fiscal. Como é que faz? Bom, tem um jeito de fazer. Qual é? Vamos esfolar a raça. Vamos esfolar a raça. Que outro jeito tem que fazer? Novidade para vocês? Não. Acabou. Então faz essa política fiscal que o homem está fazendo. Corta tudo, etc. E tal, e corta sobretudo nos setores de educação, cultura, saúde, infraestrutura, controle da segurança nacional, etc. O que eu quero dizer? Esse plano esgotou. Não há por que mais defender o plano real. Nenhuma. E não há que temer a inflação, porque a inflação está elevadíssima. O empresário brasileiro, durante todo esse período, tem um cálculo do empresário brasileiro, sabe o que é? É naquela notinha que diz assim, in God we trust, na verdinha. O empresário brasileiro faz cálculo em dólar, porque ele sabe que ele tem a variação cambial, então tem horas que favorece, tem horas que não, todo o custo financeiro industrial dele é em dólar. E nós aqui acreditando na moeda forte, que é o real, sacou? Para a massa. Aí o que faz? Quantos bilhões tem a classe dominante brasileira lá fora? Se estima, no mínimo, em 380 bilhões, no mínimo. Eles botando o dinheiro para fora, nem vou falar do assalto ao Estado, né? Está aí a Operação Zelote para mostrar de cara, as estimativas iniciais é que são 19 bi. 19 bi é precisamente a cifra que o Joaquim Levy quer arrecadar com todos esses cortes, seguro-desemprego, etc., 19 bi. Só nessa primeira estimativa da Polícia Federal sobre qual é o rombo da Operação Zelote, da Receita Federal. E da Polícia Federal também. Não, a Polícia Federal foi lá para chutar a porta. Ela ajuda. E eu te asseguro que sem a Polícia Federal nenhum... Não vamos... São nossos camaradas, velho. Agora é com a gente, vamos, tem que arrebentar todas as portas. Então, eu quero dizer assim, esgotou o plano real. E agora, a crise do sistema político se aprofundiza porque o sistema político do seu conjunto apoiando o ajuste. O ajuste, esse ajuste draconiano, não se faz sob a égide de um governo de direita, de um governo tucano, de um governo de DEM. Se faz sob a égide do governo da presidente Dilma. A mulher que foi torturada, que teve um passado extraordinário, que lutou contra a ditadura, etc. Ela promove, com o apoio de quem? Do metalúrgico, o presidente Lula, que apoia também. E que até deixa o partido votar contra no Congresso, porque senão fica muito feio. Mas nós estamos comandando aqui, estamos com o luxo, temos até a possibilidade, o luxo de dizer, o PT pode, no Congresso, votar contra isso. Vai votar favorável a outras coisas. E Santas Páscoas, está tudo... Essa é a natureza da crise política. Quero concluir dizendo o seguinte, não acho que é uma situação sem saída. Acho que precisamente agora,
abre-se, quando caem-se todas as ilusões. O que eu acho que ainda tem? Muito companheiro no sindicato, muito companheiro. Precisa fazer aquilo que eu estava dizendo para o Litieri, que na psicanálise chama matar o pai e a mãe. Na psicanálise não é matá-lo fisicamente, é entender, colocá-lo numa outra posição, não mais de mestre, liquida isso aqui. O que as pessoas precisam entender é que aquela luta que fizemos dos anos 80 e 90, eu digo mais para o pessoal mais idoso, eu peguei muito isso pela literatura, não é o caso. Estudei muito esse período, mas eu estou pensando mais o Joel, esse pessoal aí que está mais tempo no trecho. Esse pessoal tem que entender o seguinte: vive o luto, a experiência, mata e adiante, não tem mais nada que esperar disso. Quando essas ilusões acabarem, nós vamos ter possibilidade de pensar uma nova praxis política para o sindicalismo. E vamos ter que pensar uma nova praxis política para os partidos que estão aí querendo representar e reestruturar a esquerda brasileira. É isso que precisa. Nenhuma piedade com esses que nos dominam, nenhuma cumplicidade com esses que nos dominam, nenhuma gota de tolerância, nenhum átomo de tolerância para um governo como esse, que basicamente defende os interesses da classe dominante e destina para todos nós a digestão moral da pobreza. Sabe por que é importante isso? Porque a classe dominante, você viu que não tem um banqueiro contra o Bolsa Família, não tem uma federação da indústria contra o Bolsa Família, não tem a Confederação Nacional da Agricultura contra o Bolsa Família. Sabe por quê? Porque é muito barato manter os pobres em silêncio e simular para a classe média brasileira e para a classe dominante que dá para fazer justiça social, que é só caridade cristã de quinta categoria, sem tocar na propriedade e no poder. Nunca a classe dominante do Brasil esteve em melhores condições. Quando um governo simula justiça social e diz é possível atender os pobres, tirar 30 milhões da pobreza e 40 milhões na classe média, sem tocar na propriedade e sem tocar no poder. Poderia ela dormir com melhor serenata do que essa? Não. Já vamos pensando uma forma de elaborar os questionamentos para a fase do debate, né? Quem já for redigindo aí para encaminhar para a mesa daí. Enquanto isso, a gente passa aqui para o Letieri fazer a palestra dele. Primeiramente, boa tarde a todos. Nesse clima, pelo menos o clima, sem ser o clima político e o clima econômico, né, mas o clima mesmo, literalmente falando, um clima bom, embora a conjuntura esteja extremamente complicada. Eu vou falar um pouquinho, diferentemente do professor Nildo Eurico, eu vou fazer uso do PowerPoint, professor. Isso é mais para auxílio, né? Eu descobri, o pouco tempo que eu passei ali no Planalto Central, né, eu descobri que a pessoa mais importante do ministro, de qualquer ministro, é o homem do PowerPoint. Entendeu? E, de preferência, que ele faça bons PowerPoints e que o ministro entenda o que tem no PowerPoint. E esse cara não precisa ser doutor, nem pensar muito, né? E esse cara não podia morrer. Se esse cara morresse, o ministro não sabia para onde ir. Mas, brincadeira à parte, eu quero trazer alguns dados para tentar, o meu vício de economista, mostrar um pouco da conjuntura econômica internacional e nacional. E alguns dados, não se assustem, né? Eu fui buscar na fonte, né, de onde está vindo todas as nossas medidas políticas. A maioria dos gráficos são do Bradesco, tá? Então não se assuste, não estou fazendo propaganda do Bradesco, ok? Mas vamos logo na fonte, né, de onde realmente emana, né, a nossa política econômica. Conjuntura internacional, vou ser muito rápido para a gente. A ideia é a gente deixar um tempo maior para o debate. Na conjuntura internacional, a gente teve 2008, 2009, passando rapidamente a recessão,
né, que não foi uma marolinha que chegou no Brasil, tivemos uma recessão muito forte. Em 2010, tivemos uma falsa recuperação, né, um crescimento econômico grande, puxado por estímulos fiscais e monetários no mundo inteiro. E aí, a partir de 2011, a gente descobriu como a economia se comporta quando são retirados esses estímulos artificiais. 2012 a 2015, eu tirei essa frase aí de um relatório de análise de conjuntura de 2011, também de um grande banco brasileiro, o Credit Suisse, que de brasileiro não tem nada, apenas adquiriu diversos bancos menores aqui, dizendo que 2012 a 2015 não estava descartado uma recaída recessiva, no mínimo a economia mundial vai desacelerar, incluindo aí as economias do BRICS, e o corte coletivo nos orçamentos, os ajustes fiscais para pagar a farra que foi feito com o orçamento público, com o dinheiro público, com o endividamento público para salvar o sistema financeiro, esse corte ia inviabilizar ainda mais a recuperação. E que essas diferentes combinações de austeridade fiscal e ativismo monetário iriam continuar provocando turbulência nos mercados cambiais, aumentando os desequilíbrios globais. Bem, isso aí nenhuma palavra dessa é minha, isso aí são dos relatórios dos consultores, só para a gente mostrar um pouco como que se pensa dentro de um modelo, e essa discussão que o professor Nildo faz, inclusive nesse livro interessante, um problema sério que nós temos na universidade brasileira, na academia brasileira, em vários cursos, mas na economia principalmente, nós passamos a ser meros reprodutores do pensamento hegemônico capitalista e do pensamento único. Meramente reprodutores. Não temos pensadores, né, quilate de Celso Furtado, sequer na direita, né? Os nossos economistas da direita são meros reprodutores, inclusive de pesquisas do centro do capitalismo. Eu queria mostrar esse gráfico, ele está um pouquinho ruim, porque, na verdade, esse gráfico foi feito por uma consultoria americana de investimento, e ele foi divulgado, depois foi retirado do ar, mas isso é muito interessante, ele faz uma comparação da situação da Bolsa de Valores na crise de 30 com a crise agora de 2008. O que nós temos ali em amarelo, era um laranja, mas está amarelo, está fraco para ver um pouco, era o que aconteceu com o índice Dow Jones de 1930 e 1942. E em verde, nós temos o que acontece com o índice S&P 500, na Bolsa de Valores de Nova York, de 2007 para cá. Se a gente observar, ali foi feito um ajuste de escala para mostrar claramente que a história está se repetindo, né? E como já dizia aquele velho barbudo, que não é o Helder, né? É um velho barbudo mais famoso, né? A história se repete, né? Primeiramente como tragédia, depois como farsa. Eu acho que a história está se repetindo. Mais uma vez nós estamos encaminhando para um segundo mergulho e nós estamos só aguardando, né? Não temos resposta para a crise. As respostas são dadas dentro do próprio modelo que criou a crise. Então a saída da crise é aprofundar o modelo que a gerou, e nós estamos caminhando provavelmente para um ciclo novo de recessão, exatamente como aconteceu em 1930 e repetiu em 1937. Então nós tivemos a crise aqui em 2008, 2009, com a possibilidade de uma grande recaída agora em 2015 e 2016. Só para ter uma ideia, esse outro dado que está no relatório do Fundo Monetário Internacional mostra como está o balanço dos principais bancos centrais. O primeiro da Inglaterra, o laranja, o outro Banco Central Europeu, o FED, o Banco Central Americano, e o Banco Central Japonês. E o que aconteceu depois de 2008, 2009, em relação ativos em relação ao PIB. Ou seja, os bancos centrais injetaram uma quantidade gigantesca de recursos nas economias para salvar o sistema e colocaram no seu balanço um endividamento gigantesco, e vem crescendo esse endividamento. Só para terem uma ideia de como estão
sendo levantadas a atual conjuntura internacional. Na crise de 2008, quando houve a quebra das hipotecas subprime lá nos Estados Unidos, a construção civil respondia por 16% do crescimento econômico americano. 16%. A alavancagem dos bancos centrais, ou seja, para cada $1 colocado cada $1 de ativo do Banco Central, você tinha $22, era uma alavancagem de 1 para 22, você tinha $22 em moeda emitida dentro do sistema. Pois agora, 7 anos depois da crise, os balanços, por exemplo, principalmente do Fed, que era em torno de 5% a 6% do PIB, e está agora em torno de 25% do PIB, só o balanço do Banco Central, a alavancagem é de 77 para 1, para cada $1 de ativo no Banco Central americano tem 77 dólares de moeda emitida. O crescimento chinês dos últimos 3 anos, a construção civil respondeu por 50% do crescimento chinês nos últimos 3 anos. E uma consultoria também de investimento identificou um total de 1,3 trilhões de dólares que estão fora do sistema que eles chamam de sistema financeiro regulamentado. Ou seja, existe 1,3 trilhões de dólares somente na China, rodando a construção civil chinesa. Há histórias de que a China construiu diversas cidades fantasmas, com investimento apenas para gerar crescimento econômico, e a expectativa desses relatórios, desses grandes investidores, é que o estouro de uma provável bolha na China vai fazer o estouro da bolha no subprime parecer uma brincadeira de criança. E há uma expectativa de que isso estoure a qualquer momento. Essa é a conjuntura internacional. Os dados dos principais jornais que a gente vê, inclusive os jornais econômicos, se limitam a mostrar que a economia americana está se recuperando, recuperando razoavelmente bem. A Europa ainda não conseguiu se recuperar, mas os americanos estão conseguindo recuperar um pouco o emprego, não foi tanto quanto esperavam, mas estão conseguindo, mas estão escondendo essa nova bolha. Só para terem uma ideia, nós estamos hoje no mercado de ações das .com, no mesmo nível do estouro da bolha no ano 2000, exatamente no mesmo nível. Então, os investidores já estão começando a olhar e vendo que isso aí vai explodir a qualquer momento. E há uma justificativa para, inclusive, o porquê de grandes investidores estar voltando para investimentos mais seguros nos Estados Unidos, o que colabora com a valorização do dólar no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Conjuntura nacional. Produto Interno Bruto, eu tirei o dado do próprio Folha de São Paulo, o Banco Central agora, pela primeira vez, projeta a maior queda do PIB desde 1992, perspectiva de uma queda de 1,5%, expectativa do próprio Banco Central para 2015. Vamos avançar. Produção industrial despencando, nossa indústria, mais uma vez, perdendo cada vez mais espaço. Repare que a fonte é do Bradesco, mas não é propaganda, só para citar qual é a fonte. Isso aqui são os dados das previsões. É interessante, que eu estava conversando com o professor, a minha área não é economia, eu sou engenheiro aeronáutico, e depois é que eu resolvi fazer economia. No mestrado eu fiz uma dissertação, a minha dissertação foi em modelos de previsão da arrecadação federal. E aí um dos membros da minha banca chegou para mim e disse assim: bem-vindo ao grupo dos astrólogos, dos que trabalham com previsão, e só não se iluda. Você talvez acerte menos que a mãe de Ná. E é verdade. Eu acho que eu brinco com os meus alunos que eu digo que os economistas são péssimos em previsão. Eles são ótimos em explicar por que eles erraram a previsão. São ótimos, E praticamente uma boa parte do curso de graduação tem esse enfoque, explicar o porquê a gente prevê muito mal. Aqui são as previsões do chamado Boletim Focus do Banco Central, que é uma maravilha criada
junto com o plano real. Quem é esse mercado? A gente ouve o tempo inteiro falar que o mercado está nervoso, o mercado vai fazer isso. O que é esse mercado? Basicamente, no Brasil, esse mercado é representado por 100 instituições financeiras, as 100 principais, e que são consultadas pelo Banco Central semanalmente sobre o que você acha que vai acontecer com a inflação, com a taxa de juros, com o PIB. E aí esse relatório faz uma média e a mediana dessas variáveis e diz o que o mercado está pensando. E depois o Banco Central atua para atender às expectativas de mercado. Porque se você, dentro do modelo neoclássico de economia, não tratar das expectativas, você não vai bem. Então, é todo um trabalho em que há uma previsão que ela é autorrealizável. Vocês já viram que o Banco Central se reúne e diz que vai discutir o novo patamar de taxa de juros. Aí vem o mercado e diz, vai baixar 0,25. Aí o mercado acerta em cima, na lata. São muito bons, né? Mas, na verdade, é uma profecia que se autorrealiza. Aqui nós temos os dados desde o início de janeiro até agora, essa semana, 2 de abril, das previsões para o IPCA, para a inflação e para o PIB. Então, começa lá em próximo de zero, nós estamos com a previsão de menos 1%, o mercado está prevendo que nós vamos ter uma queda de 1%, e uma inflação de 8,2%. As notícias de hoje são todas, se pegarmos todos os principais jornais, a inflação bateu o maior nível dos últimos 20 anos pelo IPCA. Atingiu os 8,2%. Essa é a manchete dos principais cadernos de economia dos nossos jornalões. E aqui, esse dado da taxa de juros, é a taxa Selic divulgada pelo Banco Central, chamar só a atenção por essa curva ali, a partir de 2011, a queda da taxa de juros até atingir os 7,25 em dezembro de 2012, e depois o atual ciclo de crescimento da taxa de juros. Na verdade, eu gosto de mostrar esse gráfico da taxa de juros junto com o gráfico de inflação, porque ele demonstra um grande mito que existe dentro da política neoclássica, desse regime chamado regime de metas inflacionárias, ou do próprio tripé macroeconômico, a defesa desse modelo econômico em que a gente só faz propostas dentro do próprio modelo e estamos cada vez mais afundando a economia como um todo, não só a economia brasileira, mas a economia internacional. Não há nenhuma evidência empírica, nenhuma, de que a teoria quantitativa da moeda, que dá suporte ao sistema de metas inflacionárias, tenha qualquer verdade comprovada empiricamente, nenhuma. Se a gente olhar só esse dado aqui, esse gráfico de taxa de juros, a gente observa claramente que a queda de taxa de juros não provocou nenhum aumento na inflação, que é o que a teoria diz. Se você reduzir a taxa de juros, entendeu? E você não tiver crescimento econômico, você vai ter um impacto na inflação. Nós não tivemos crescimento econômico nesse período, o crescimento foi medíocre, reduzimos a taxa de juros e não tivemos nenhum impacto na inflação. E agora, o Banco Central está nessa nova armadilha em justificar a sua crença de que ele vai atuar na inflação via taxa de juros, aumentando a taxa de juros, e os gráficos todos mostrando que está havendo um crescimento tanto da taxa de juros quanto da inflação. Na verdade, jogando por terra todo o modelo de metas inflacionárias. E a pergunta da maioria dos economistas que pensam um pouquinho é: até quando isso vai continuar? Na verdade, vai continuar até a elite entender que está numa taxa de juros suficiente para remunerar o que lhe interessa. E é só isso. A taxa de juros, o argumento da inflação, é o argumento mais falacioso que nós temos na economia brasileira. E aí aparecem os Bachas, o Ilan Goldfarb, que são chamados pelas Globo News da vida, para mostrar que o caminho é esse. É muito interessante se a gente olhar o que os economistas, principalmente esses atrelados ao mercado financeiro, diziam da política econômica em setembro, um pouquinho antes das eleições, era que nosso crescimento está medíocre, a inflação está alta,
a taxa de juros estava abaixo do seu patamar, o câmbio estava num valor insuportável e a política econômica estava errada. E a gente pega agora os dados da economia sob a gestão do Levy, e aí foi interessante porque um desses economistas da LCA Consultores, a grande jornalista Miriam Leitão, sábia jornalista, né, perguntando para ele e tal, e aí ela sem querer fez uma pergunta que talvez não devesse fazer. Ela falou, mas está tudo piorando, né? A inflação continua crescendo, a taxa de juros foi aumentada, o crescimento piorou, e então quer dizer que, será que essa política não está dando certo? Ele falou, não, agora essas medidas são por um motivo bom. Foi essa a resposta do consultor, exatamente essa. Essas medidas agora são para corrigir todos os erros do passado, então tem um motivo bom. Ou seja, pode piorar tudo, mesmo com as medidas ruins, mas o motivo é bom. É um descaramento. Mas, na verdade, pode avançar, por favor. Avançar um pouquinho. Aqui é a inflação. Eu vou jogar rapidamente só uns dados, é só para reflexão, porque eu quero ver se eu dou o foco aqui na segunda parte da minha apresentação, é que, para a nossa discussão específica, já que a gente está falando de campanha salarial, conjuntura econômica e tal, no fundo, toda essa discussão, ela se dá em torno de uma disputa, e é uma disputa ferrenha, pelos recursos públicos, pelo orçamento público. O que está em jogo é as fatias do orçamento público que vão para quem? É isso que está em questão. Pode avançar, por favor? Aqui a taxa de desemprego, só para mostrar ali no finalzinho como é que nós estamos agora aumentando um pouco o desemprego. Mercado de crédito também, o crescimento do crédito. Política fiscal, só para falar um pouquinho aqui, um pouco mais da nossa casa, né? A arrecadação, como todos sabem, está despencando. Resultado, sim, de uma política de desoneração irresponsável, principalmente da folha de pagamentos. A desoneração da folha foi tão vergonhosa que o liberal do Chicago Boys, Levy, falou, tem que acabar com isso. Foi tão vergonhosa a forma como foi feito. Não sei se vocês lembram a proposta de reforma tributária do FHC, ela previa a redução da contribuição patronal de 20% para 14% em 7 anos. Era essa a redução, em 7 anos, de 20% para 14%. Fala-se muito do custo do trabalho, da ineficiência do nosso mercado, da nossa indústria, por conta de um custo do trabalho excessivo. E a justificativa da desoneração da folha era isso, era a redução do custo do trabalho. E nós temos a participação da arrecadação da folha de pagamentos em torno de 25% de toda a arrecadação, 25% é da folha de pagamento. Eu não vejo ninguém falar que a Alemanha é ineficiente, né, e tem 35% da sua arrecadação concentrada sobre folha de pagamento. A França, 32%. Nós estamos abaixo da média dos países da OCDE. Nós estamos com 26%, cerca de 25%, 26%. A média da OCDE é 28%. A tributação sobre a folha de pagamento. Não se tributa a folha de pagamento porque se acha que é uma fonte bonita. Em todo mundo se descobriu, obviamente, que é uma fonte que, primeiro, detém a maior e melhor relação com o financiamento da Previdência. Segundo, é a fonte que tem maior accountability de fiscalização. Você não precisa nem ter só a Receita Federal fiscalizando, né? A própria pessoa, os sindicatos, patronais não, o sindicato dos trabalhadores, o trabalhador em si fiscalizando essa contribuição. E nós fizemos uma desoneração vergonhosa, teve um custo, somente em 2 anos, de 46 bilhões. E nenhum efeito econômico, nenhum efeito econômico sobre o emprego, como se dizia. Foi tão vergonhoso que você tinha um setor como o setor da construção civil em pleno emprego, pelos conceitos de pleno emprego, e você faz uma desoneração da folha de pagamento para esse setor com a justificativa que eles vão contratar mais. É isso.
Só na construção civil, o custo foi de 8 bilhões de reais a desoneração da folha. Coincidentemente, em anos, assim como os refis da vida, né, em anos de campanha, em que é preciso garantir o financiamento de campanha. A receita total está com a queda de aproximadamente 5% em termos reais, né? Resultado, obviamente, não só das desonerações, mas também da queda de crescimento econômico, da redução da atividade econômica. Que é a evolução da taxa de câmbio, né? Chegamos aí a uma taxa de câmbio de 3,29, depois deu uma acalmada, depois que a Dilma entregou o governo para o Temer, aí caiu para 3,06 ontem, terminou o dia em 3,06. Falar um pouco da apropriação de recursos públicos. Eu acho que esse tem que ser o foco quando a gente for discutir instrumentos para argumentos e não cair na armadilha, inclusive do próprio presidente do nosso sindicato nacional, né, que dentro de uma visão meramente elitista, do tipo assim, se o bolo, né, é pouco, como é que é? Desculpa até, se a farinha é pouco, pelo Ceará, né? Pelo Ceará, vou usar então a versão do cearense da metáfora, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né, nacionalmente o nosso sindicato apoiou o ajuste fiscal, dizendo que entende que é preciso e nós então vamos ajudar a fazer. Meio que indiretamente dizendo o seguinte, né, vamos fazer o ajuste fiscal, tirar de quem não pode, desde que coloque um pouquinho no meu bolso. E com isso a gente entra numa outra armadilha, que é quando chegar lá para conversar com o Levi, se ele for nos receber, ele vai dizer o seguinte, mas você não disse que é importante o ajuste fiscal? Então, já que você entende a minha posição, eu não tenho nada para vocês. Está aqui a conta, não tenho nada para vocês. Para ninguém, agora fiquem tranquilos, tá? Não tenho nada para ninguém, nem para vocês. Esse aqui é o orçamento da Seguridade Social. Esse dado é de 2012, que é o dado que eu tinha agregado do próprio site do Ministério do Planejamento, para não dizer que a gente pegou e manipulou os dados. Eu estou pegando os próprios dados na forma como o Ministério do Planejamento demonstrou, e esse relatório bonitinho assim, só tem o de 2012. A partir de 2013 eles apresentam de outra forma. Aqui nós temos o total das despesas, e a gente vê, por exemplo, que o pessoal em encargos sociais consome 9,6% do orçamento federal. Juros e encargos da dívida, 6,6% do orçamento federal. E a amortização da dívida, 41,3% do orçamento federal. A amortização mais juros e encargos da dívida leva quase 50% do orçamento federal. Mas o problema está em pessoal e encargos sociais. Que já foi dito, inclusive, que o Congresso ou o governo vai ressuscitar aquele PL, que eu esqueci o número agora, mas vocês lembram, que limita o crescimento da folha. O PL que limita o crescimento da folha de pagamentos. Esse dado é das despesas por função. A gente vê, por exemplo, que a assistência social gasta 2,6% apenas do orçamento, toda a assistência social, o que inclui Bolsa Família, benefício de prestação continuidade, Bolsa Defesa, por aí vai. A Previdência Social, o grande vilão do orçamento, né? Nós sabemos que é considerado por todos, o grande vilão do orçamento é a Previdência Social, né? Que quebra o orçamento federal, custa 18,5% do orçamento. A saúde, 3,8% do orçamento. Mas tem um itemzinho ali que é escondido com o nome de encargos especiais. E aí você clica nesse código 60 e vai ver o que é encargos especiais. É um nomezinho para esconder gastos com juros, encargos da dívida e amortização da dívida. Nada mais, menos do que 60%, inclui aí também o custo de financiamento do Banco Central, o custo de financiar nossas reservas internacionais. A gente mantém reservas internacionais que custam por ano cerca de 50 bilhões para a gente só manter as reservas internacionais, né? Basicamente a gente tem reservas internacionais, uma parte em moeda, em dólar, e uma parte em títulos do Tesouro, que remuneram hoje a juros negativos praticamente.
E, com isso, a gente gera uma dívida em títulos da dívida interna a 12,75% da Selic e ganha negativo nas nossas reservas. Tá? Isso entra no orçamento, por isso que dá 60%, dá mais do que aquela soma 41,3%, porque inclui também o orçamento do Banco Central e o financiamento das reservas internacionais. E como está as despesas com o pessoal? Aqui tem esse gráfico tem 3 variáveis, 3 relações. Esse em vermelho, que parece o eletrocardiograma de um morto, né, é como variou a despesa de pessoal em relação ao PIB. Nós temos uma despesa que desde 1997 varia muito pouco em relação ao PIB e não chega a 5%.